Justino afirmou: sim, sou cristão. O prefeito disse a Justino: ouve, tu és tido por sábio e julgas conhecer a verdadeira doutrina. Se fores flagelado e decapitado, estás convencido de que subirás ao céu? Disse Justino: espero entrar naquela morada, se tiver de sofrer o que dizes, pois sei que para todos que viverem santamente está reservada a recompensa de Deus, até ao fim do mundo inteiro. O prefeito rústico continuou: então, tu supões que hás de subir ao céu para receber algum prémio em retribuição? Justino respondeu: não suponho, tenho a maior certeza. O prefeito rústico declarou: basta, deixemos isso e vamos à questão que importa, da qual não podemos fugir e é urgente. Aproximai-vos e todos juntos sacrificai aos deuses. Justino respondeu: ninguém de bom senso abandona a piedade para cair na impiedade. O prefeito rústico insistiu: se não fizeres o que vos foi ordenado, sereis torturados sem compaixão. Justino disse: desejamos e esperamos chegar à salvação através dos tormentos que sofremos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos garante a salvação e nos dá confiança perante o tribunal de nosso Senhor e Salvador, que é universal e mais terrível que o teu. O mesmo também disseram os outros mártires: faz o que quiseres, nós somos cristãos e não sacrificaremos aos ídolos. O prefeito rústico pronunciou então a sentença: os que não quiseram sacrificar aos deuses e obedecer à ordem do imperador, depois de flagelados, sejam conduzidos para sofrer a pena capital, segundo a norma das leis. Glorificando a Deus, os santos mártires saíram para um local determinado, onde foram decapitados e consumaram o martírio, proclamando a fé no Salvador. É esta a força que nos trouxe a fé. E é esta a força que há de fazer com que a fé continue. Que interessante. Estas atas são dos primeiros séculos, do século III e IV, e foram elas escritas pelo próprio escrivão do tribunal, por isso é que elas existem. O escrivão do tribunal foi tomando nota daquilo que há acontecido. E chegaram algumas até nós. Esta é uma delas. Mas há um pouco de loucura. Diga? Há um pouco de loucura. De? Loucura. Já São Paulo falava dessa loucura. Sempre. Aliás, uma loucura pode continuar, e eu queria terminar com outro texto, ainda mais antigo que este, de Aristides, o grego, um dos imperadores. E vou-vos falar de um texto que é do ano, sensivelmente, cerca do ano 130. Escreve então Aristides de Atenas uma apologia ao imperador Adriano. Os cristãos, ó rei, vagando e buscando, acharam a verdade conforme podemos achar em seus livros. Estão mais próximos que os outros povos da verdade e do conhecimento certo, pois creem no Deus Criador do céu e da terra, naquele em quem tudo é e de quem tudo procede, que não tem outro Deus por companheiro e do qual eles mesmos receberam preceitos que guardam no coração.
com a esperança e a expectativa do século futuro. Por isso, não cometem adultério, não levantam falsos testemunhos, não recusam devolver um depósito, não se apropriam do que não lhes pertence. Honram pai e mãe, fazem bem ao próximo e, quando bem juízo, julgam com equidade. Não adoram os ídolos semelhantes aos homens. O que não desejam que lhes façam os outros, não o fazem também. Exortem os que os afligem a fim de fazê-los amigos. Suas mulheres, ó rei, são puras como virgens, suas filhas são modestas. Os seus homens abstêm-se de toda a união ilegítima e da impureza, esperando a retribuição que terão no outro mundo. Aos escravos e escravas, bem como a seus filhos, se os têm, persuadem-nos a tornar-se cristãos, em razão do amor que lhes dedicam, e quando se tornam, chamam-nos indistintamente irmãos. Não adoram deuses estranhos e vivem com humildade e mansidão, sem qualquer mentira entre eles. Amam-se uns aos outros, não desprezam as viúvas, protegem os órfãos dos que os tratam com violência. Possuindo bens, dão sem inveja aos que nada possuem. Avistando o forasteiro, introduzem-no na própria casa e se alegram por ele como se fora verdadeiro irmão, pois têm o nome de irmãos, não segundo o corpo, mas segundo o Espírito e em Deus. Se algum pobre passa deste mundo, alguém sabendo encarrega-se, na medida das suas forças, de dar-lhe sepultura. Se conhecem o encarcerado ou oprimido por causa do nome do seu Cristo, ficam solícitos a seu respeito e, se possível, libertam-no. Quando um pobre ou necessitado surge entre eles e não possuem abundância de recursos para ajudá-lo, jejuam 2 ou 3 dias para obter o necessário. Guardam com diligência os preceitos do seu Cristo, vivem reta e modestamente, conforme lhes ordenou o Senhor Deus. Todas as manhãs e horas louvam e glorificam a Deus pelos benefícios recebidos, dando graças por seu alimento e bebida. Mesmo se acontece que um justo entre eles passa deste mundo, alegram-se e dão graças a Deus ao acompanharem o cadáver como se emigrasse de um lugar para o outro. E assim, como quando nasce um filho, louvam a Deus, também se ele morre na infância, glorificam a Deus por quem atravessou o mundo sem pecados. Mas vendo alguém morrer na malícia e nos pecados, choram amargamente e gemem por ele, supondo ir ao castigo. Tal é, ó Rei, a constituição da lei dos cristãos e tal a sua conduta. Achei que não era preciso dizermos mais, que eles falam exatamente da força deste Senhor Todo-Poderoso. Falam da fraternidade gerada pelo facto de nós olharmos para Ele como um Pai, Ele se dar a conhecer como Pai. Que interessante. Que solicitude a dele e que solicitude a nossa. Que bonito e que fantástico. Que riqueza. E a força do querer. A força do querer que nos faz já, não olhar apenas para as coisas presentes, mas faz-nos também já ser senhores da realidade futura. Creio que hoje, infelizmente, a nossa vida
é tão cheia de medos do presente que também não seremos nunca senhores minimamente do futuro. E Deus faz-nos senhores de tudo, do passado, do presente e do futuro. Aos que nele creem, não é? Fala-nos de seus filhos. E ao fazê-los seus filhos, não é? Fala-nos de donos também da vida eterna. Amém. Estava à espera da absolvição do homem, não estava à espera que me cortasse a cabeça. Foi isso aí, é loucura em que eu terminamente chegou. Eu estava à espera que toda essa aventura chegasse ao fim, lá o feito dissesse: vai-te embora, porque és um cristão, acreditas em Deus, tens uma alma muito grande. Não, e era isso. A indiferença em relação a esta vida, acreditando, e nós quando acreditamos não acreditamos só naquilo que vemos, volto a dizer, acreditamos naquilo que não vemos e acreditamos naquilo que o Senhor nos dá a conhecer. Portanto, para os cristãos, de verdade inteiramente, naquele tempo, e espero que neste tempo, esta liberdade perante o passado, o presente e o futuro, esse é apenas um pequeno pormenor. É uma glória tão grande poder testemunhar o Senhor. E sabem, este mês de janeiro é um mês marcado por muitos mártires. Alguns deles muito bonitos, não é? Santa Inês, São Sebastião, São Paulo, são imensos. São Vicente, Padroeiro do nosso patriarcado, Lisboa, todos eles ilustres mártires. E são de uma beleza imensa. Vale a pena nós... É que eles fazem-nos ter gosto pela vida. Fazem-nos ter gosto pela vida, não é? E fazem-nos perceber uma coisa. Que capacidade fantástica de dar tudo. E eu, às vezes, quando me é pedido só um bocadinho de paciência para aturar o meu companheiro, regatei tanto. Eu penso assim, epá, só um bocadinho. Comparado com este pescoço cortado, só te é pedido um bocadinho. O que é isto? Não é? Não é? Coisa tão fantástica. Que liberdade tão grande. Senhoras e senhores, se queres aspirar a algo maior, é por aqui. Não é por outro caminho. É este. Eu sei, será difícil, mas isto está a acontecer. Hoje aconteceu isto que eu acabei aqui de descrever. Aconteceu isto, se calhar, em Lisboa, aconteceu isto, se calhar, pelo mundo inteiro. Houve muita gente que foi posta à prova na sua fé e foi capaz de, sacrificando-se, não é, nesta sua natureza aqui ainda frágil, conquistou um passo mais na sua imortalidade. Ou seja, renunciou ao maligno para fazer com que a força deste Pai Todo-Poderoso prevalecesse em nós, a força do amor. E há mártires. O século XX é o século com mais mártires. O século XX é o século com mais mártires. Não só pelaquela realidade que todos nós sabemos. Não é? Em 30 anos da história do século XX, morreram mais pessoas em guerras do que no resto de toda a história da humanidade. Portanto, isto só para dizer que muitos deles foram mártires e continuam. Nós todos os dias recebemos notícias de muitos mártires que continuam a dar a vida toda em muitos países. E nós, ao nosso jeito, também. E nós, ao nosso jeito, também. Ao nosso jeito, também. Não é? Porque a nossa fé também é todos os dias ameaçada. Às vezes na nossa própria casa, quando a gente abre a boca em nome do Senhor e nos cai em cima e vê-nos nos nossos locais de pertença, não é? Quantas vezes isto não nos acontece? Agora, hoje o que eu gostaria de vos trazer era um bocado esta alegria